Olá! Existem centenas de histórias de casas mal-assombradas pelo mundo, mas essa aqui em particular, ela chamou a minha atenção, até porque eu já morei em Curitiba, capital do Paraná, e eu não conhecia. Uma casa que sofria pedradas do além foi capa de um jornal local, o Diário do Paraná, em 5 de janeiro de 74. As autoridades negam que a história seja de caráter sobrenatural, mas eles também não encontraram nenhuma evidência plausível para os acontecimentos. O estranho é que só era possível visualizar as tais pedras depois das pancadas contra as vidraças, paredes ou telhas da residência e, curiosamente, elas não atingiam o arvoredo que cercava o imóvel de madeira. Entre outros fatos misteriosos que também ocorreriam à luz do dia, os moradores relataram que certa vez um par de sapatos deixado ao lado de uma cama, ele dançava como se ele tivesse calçado por pés invisíveis. E nos supostos ataques ocultos aos móveis, jogados de um quarto para o outro, nem mesmo um berço teria escapado. Mas antes de contar essa história toda, se você gosta de casos criminais, misteriosos e sobrenaturais, aproveite esses segundos para se inscrever aqui no canal. Não custa nada e você ainda me ajuda a continuar vindo aqui trazendo novas histórias. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o caso de hoje. Uma casa situada na rua Professor Nivaldo Braga, número 1366, no Capão da Embuia, zona leste da capital paranaense, teria recebido pedradas por 3 noites seguidas. Um dos vizinhos, o senhor Raimundo, ele contou que na noite do primeiro apedrejamento, que foi no dia 2 de janeiro de 74, uma quarta-feira, ele acordou assustado com gritos. Alguém dizia, saia! Além de xingamentos como safado e palavras de baixo calão. E quem proferia os gritos era o vizinho da frente, Ildefonso Tio, casado com Irene de Oliveira Tio, que moravam na tal casa apedrejada. Ildefonso pensou que Raimundo fosse o responsável por lançar as pedras. Segundo o senhor Raimundo relatou, ele se levantou e depois de espiar pela janela, ele decidiu sair da casa, de pijama mesmo, calçando chinelos para tentar entender o que estava acontecendo. E ele pensou, ninguém atira uma pedra a mais de 30 metros, que era a distância entre as duas casas. Vejam bem, o vizinho que estava sendo injustamente acusado, ele estava dentro de sua casa, de pijama, provavelmente dormindo. Além disso, seria muito estranho alguém atirar pedras a uma distância menor que 30 metros, pois ela poderia facilmente ser vista. Raimundo e a mãe se mudaram para o bairro Capão da Embuia em 64 para a 92ª casa entregue em Curitiba pela Companhia Brasileira de Habitação, antiga Cibralar. Eram várias casas financiadas pelo extinto Banco Nacional de Habitação, o BNH. As residências eram anunciadas como o símbolo da casa própria, porque elas podiam ser adquiridas por qualquer pessoa, já que a aquisição ela era baseada no salário mínimo. Os imóveis, diziam as propagandas, eram de concreto pré-moldado e tinham características revolucionárias, muito mais avançadas que qualquer outra casa comum para aquela época. Solteiro, o vizinho Raimundo, durante a juventude, ele queria ir para um mosteiro, mas ele abandonou esse sonho porque ele precisava cuidar da mãe. E desde que ela faleceu em 2010, aos 95 anos, o aposentado vivia sozinho. Na manhã em que ele deu uma entrevista, a sua companhia era o radinho de pilha sintonizado em um programa religioso. Fotos antigas da família dividiam o espaço com imagens católicas simbolizando Jesus Cristo e Nossa Senhora. Eu não consigo imaginar que esse senhor Raimundo, mesmo mais novo, fosse capaz, ele fizesse esse tipo de coisa, atirar pedras na casa de outra pessoa. Mesmo sabendo que a relação dele com o Ildefonso Tio e outros 4 rapazes do bairro era conturbada. Ele disse que essa desconfiança era uma calúnia por inveja. Fui caluniado a vida toda, relatou ele, sentado na mesma cama de onde ele foi tirado há meio século, sob acusação de ser o atirador. Raimundo conta que alguns meses antes dos apedrejamentos terem início, um grupo de rapazes chegou a tentar fazer uma armadilha para incriminá-lo por um falso crime. Vamos proteger nossas mulheres, um deles teria dito. Você ainda vai cair do cavalo, ameaçou outro membro do grupo.
O Raimundo disse não saber o motivo de terem inveja dele, mas acredito que ele fosse um homem muito bonito, charmoso, já que a vizinhança queria deixar as mulheres longe dele. Ele também disse que no começo ele achou que aquilo era uma grande palhaçada e que, infelizmente, pedras voadoras não deixam rastro no ar. Além de relatar que o telhado da casa ele acabou inteirinho. O fato é que, na ocasião, alguns vizinhos eles acreditavam o episódio a uma manifestação demoníaca. Inicialmente, a polícia pensava ser obra de algum atirador escondido entre as árvores do bosque na frente. Hoje, Museu de História Natural do Capão da Embuia. Então, ele ficava na frente, do imóvel atingido. Uma investigação policial começou, o bosque foi vasculhado palmo a palmo pelos policiais, com o uso de potentes lanternas e até de holofotes, mas ninguém foi visto por lá. Teve um dos oficiais designados para o caso que ele disse com essas palavras, abre aspas, eu vou embora, isso não é caso para a polícia, o dono da casa que chame um padre, fecha aspas. Segundo o Diário do Paraná, ele disse isso ao ver uma pedra aparentemente saída do nada atingir uma das vidraças da casa. Na avaliação das autoridades, não existia uma explicação plausível para o caso. O cerco ao imóvel em busca da origem das pedras, ele reunia unidades da Companhia de Operações Especiais e da Rádio Patrulha, ambas da Polícia Militar do Paraná, além de investigadores da Polícia Civil. E a partir daí começou outro problema. Com a operação policial naquela área, aumentou ainda mais o número de curiosos que incomodavam o senhor Ildefonso Tio. Ele disse não se importar tanto com a compra dos vidros para repor os que haviam sido quebrados pelas pedras, além de novas telhas. Ele reclamava da exposição a que estava submetido e das piadinhas que ouvia. O proprietário também disse que só faltaram as tradicionais barraquinhas de pipoca e cachorros quentes na frente da sua casa, pois fregueses não faltaria. Era tanta gente que as autoridades teriam até desistido de dispersar a multidão. O fato é que muitos moradores vizinhos, acreditando em algo sobrenatural, eles resolveram pedir a ajuda de um padre na paróquia de São Benedito, localizada a uma quadra dali. Agora, pasmem, passadas 4 noites e 3 missas, o apedrejamento misterioso contra a casa parou. E mesmo assim as autoridades policiais continuaram em busca do atirador sem sucesso. Também houve um episódio em que, enquanto o cerco era mantido, um bilhete misterioso chegou ao Ildefonso Tio e a mensagem dizia, abre aspas, enquanto a sua empregada não for solta, a casa continuará sendo apedrejada, fecha aspas. O proprietário acreditava sofrer de uma espécie de vingança por parte de alguns rapazes do bairro por conta de uma moça que trabalhou na residência. Ela tinha sido acusada pelo Ildefonso de praticar atos indecentes com uma turma do bairro e teria sido presa por isso. O bilhete foi encontrado por um guarda florestal após um dos apedrejamentos. Só que o tal bilhete não chegou até lá preso enrolado em uma das pedras, que chegavam a pesar 300 gramas. E também era pouco provável ter sido colocada por baixo da porta, porque toda a área ela estava cercada e nenhuma pessoa se aproximou. Seria o próprio Ildefonso o autor do bilhete para chamar ainda mais a atenção? Mas por qual motivo, já que ele alegava não gostar daquele circo todo? Aí é que entra uma das hipóteses, a de que os proprietários da residência desejavam a rescisão do contrato de compra e venda do lote e que então eles mesmos eram os responsáveis pelos ataques. Eu, particularmente, acho essa teoria muito fraca. Pouco tempo depois do ocorrido, inclusive, os moradores da casa atingida eles se mudaram para o litoral paranaense. Mas qual o desfecho disso tudo? Pior é que não existe desfecho nenhum, só teorias. Para o presidente da Federação Espírita do Paraná, o João Guignoni, nunca houve nada de estranho no caso. Seriam apenas espíritos atrasados que não evoluíram e estavam sendo atraídos por pessoas da casa, que fossem médiuns ou até mesmo por vizinhos. Já na avaliação de parapsicólogos, o fenômeno poderia ser explicado pela telecinesia, que é a suposta habilidade de alguém mover objetos à distância com o poder da mente.
E segundo a opinião de um padre chamado Emir Khaluf, que depois se dedicou à psicologia, largou a batina, ele disse: quem conta um conto acrescenta um ponto. E não é de se desprezar o tremendo poder da sugestão que faz transformar uma sombra num fantasma, um assobio num gemido, disse ele. Bom, gente, enfim, a casa ela não existe mais, foi construído um prédio no local. Mas eu quero saber a sua opinião. Conta para mim o que você acha que realmente aconteceu. Eu irei responder todos os comentários. Também não se esqueçam de deixar o seu curtir e compartilhar com pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. Obrigada a quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!